Sendo assim, eu convido a todos os irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, onde faremos a leitura dos versículos 21 ao 26. Dando continuidade às exposições do Evangelho segundo Mateus. Mateus 5, versículos 21 ao 26, assim diz o Senhor. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Oremos novamente ao Senhor. Senhor Deus bendito, santo e maravilhoso, Rei eterno das nossas vidas. Diante de Ti, Senhor, nossos corações aguardam por Tua palavra que será pregada a nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos edifica com a Tua verdade. Afasta de nós, Senhor, as dispersões, aquilo que nos roubam a atenção do que Tu tens a nos ensinar, dos princípios e dos exemplos. Mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos faça cativa a razão, a nossa mente, e que nos submetamos, Senhor, à Tua verdade exposta a nós nessa noite. E que através dela, Senhor, Tu sejas glorificado na edificação do Teu povo. E que o Teu povo, edificado por Ti, glorifique o Teu santo nome, vivendo conforme Tu nos ordena. Em nome de Jesus, esta é nossa oração. Amém. Meus irmãos, no sermão passado nós vimos que Jesus Cristo chama os seus discípulos e os ensina acerca de 3 coisas importantes. A primeira delas é que ele não veio anular a lei, mas cumpri-la. Isso quer dizer que ele não havia vindo para propor algum tipo de mudança na lei, para substituí-la, nem muito menos revogá-la, mas para cumpri-la. E isso Jesus Cristo fez de 3 formas distintas. A primeira delas foi ensinando. Ação pela qual ele expurga, então, as distorções e os acréscimos que haviam sido feitos pelos escribas e fariseus, restaurando assim a doutrina ao seu sentido original. Em segundo lugar, ele cumpre a lei com a sua obediência, tanto ativa quanto passiva, demonstrando na prática o correto uso da lei por amor a Deus. Inclusive, meus irmãos, sofrendo a maldição da própria lei ao carregar sobre si os nossos pecados. Em terceiro lugar, ele cumpre a lei aplicando-a, tanto no coração dos crentes como no dos descrentes. No dos crentes, desenvolvendo a fé dos seus eleitos através do Espírito Santo, que tanto os convencia da verdade da justiça que era proclamada, como também os aperfeiçoava, a fim de se esforçarem para observar os mandamentos do Senhor e viver para a sua glória.
Além disso, aplicava também ao coração dos réprobos e descrentes naquilo que dizia respeito à maldição, à dor e o sofrimento da condenação e do juízo que viria sobre todos aqueles que não estivessem em Cristo e que, portanto, não crescem na sua palavra, no seu evangelho. Em segundo lugar, no sermão passado, o Senhor Jesus também reiterou que ensinou aos seus discípulos que aquele que violasse o menor dos mandamentos seria considerado mínimo no reino de Deus, ou no reino dos céus. E com essas palavras, meus irmãos, Jesus estava condenando, na verdade, os falsos mestres, que não só distinguiam os mandamentos como sendo maiores e menores, mais significativos e menos significativos, como também os distorciam. E embora tudo seja pela graça e nada ganho pelas obras, meus irmãos, não obstante, seu lugar no reino dependeria do respeito pela lei que demonstravam do Senhor. Em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus ensina a eles que a justiça deles deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, porque a justiça requerida por Jesus é nada menos que a completa conformidade com a lei de Deus, em tudo quanto uma pessoa é e faz. Tal justiça significa que o coração, não só os feitos externos, está certo, sim, certo como o próprio Deus Santo o vê. Logo, essa justiça deles não propriamente vinha deles mesmos, mas de Cristo. Porque essa é a justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. E sendo assim, meus irmãos, depois de haver ensinado sobre estes princípios básicos para um correto entendimento da lei, Jesus passa então agora a aplicá-la a alguns, e não a todos os mandamentos, por meio de um discurso contrastivo daquilo que era ensinado pelos escribas e fariseus de seu tempo e de tempos anteriores. E isso se torna bastante perceptível pelas expressões antitéticas que o próprio Senhor Jesus utiliza, expressões do tipo: foi dito a vocês, eu porém vos digo. Vejamos então o que ensina Jesus no tocante ao sexto mandamento, que é o mandamento que ele utiliza aqui, nesse texto que acabamos de ler, para tratar com os seus discípulos. Volte aí para as Escrituras, olhe aí na sua Bíblia e veja o que o Senhor Jesus diz nos versículos 21 e 22. Ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso mais uma vez ressaltar que Jesus não está contradizendo, não está negando as leis do Antigo Testamento ou estabelecendo uma nova lei, como alguns gostam de dizer, estabelecendo a tal da lei do amor. Como vimos e falamos há pouco, Jesus, de modo bastante contundente, foi taxativo ao dizer que não veio para revogar, não veio para destruir, não veio para anular, não veio para reinventar a lei. Ele veio para cumpri-la. Logo, ele não está criticando a lei de Deus aqui. Antes, ele está criticando a interpretação errônea da lei que surgiu através dos escribas e dos fariseus, dos ditos mestres da lei. E então o que ele diz? Ele diz: ouviste que foi dito. Observem aí que essa expressão era bastante conhecida do povo judeu, porque é uma expressão característica no Halaká, um compêndio de interpretações rabínicas da lei, transmitida oralmente de geração em geração. Essa interpretação é que Jesus está contrapondo aqui. Portanto, o contraste que Jesus estabelece é quanto à interpretação da lei
e não a lei em si. É por isso então que ele vai complementar dizendo: eu porém vos digo. Vejamos então o que estava de errado na interpretação rabínica e qual a correta interpretação que devemos ter acerca do sexto mandamento. Ora, se você bem lembrar, os rabinos presumiam que se guardava o mandamento de não matar, tão somente abstendo-se de cometer homicídio em primeiro grau. No entanto, Jesus mostra que este mandamento é muito mais profundo, é muito mais amplo do que simplesmente o ato exterior do homicídio. Jesus indica que a lei foi dada por Moisés naquilo que nós chamamos de forma elíptica, o que significa que nem tudo que é inerente ao mandamento foi apresentado em palavras. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Sempre que você vir 3 ou 4 pontos no meio de uma frase ou de um parágrafo, aqueles pontos estão ali indicando que o material que você está lendo foi uma parte omitido. Esses pontos são chamados de elipses. Quando se trata de reticências na lei, significa que tudo o que a lei proíbe especificamente também proíbe dentro do contexto mais amplo dessa lei. Portanto, quando Deus diz que não devemos matar, que não devemos assassinar, isso significa, por extensão, que não devemos fazer nada que prejudique a vida de outro ser humano. Mas como começa, então, o assassinato? Ora, o assassinato começa com raiva, o assassinato começa com ódio, sentimentos injustificáveis, à luz da verdadeira justiça. Porque certamente todo aquele que odeia tem os seus motivos para odiar. Todo aquele que tem raiva tem os seus motivos para sentir aquela raiva. O grande ponto que Jesus traz à luz hoje aqui é: se esses motivos que ele julga ou que ele procura justificar o seu ódio ou a sua raiva contra outro é justo. Na maioria das vezes não é. E portanto, tanto a raiva como o ódio, injustificáveis, e isso inclui, irmãos, insultos, calúnias e o distanciamento das pessoas. É por isso que Jesus disse que ninguém escapa do peso da lei simplesmente por se abster de cometer um assassinato real. Por quê? Porque, por extensão, para guardar o mandamento, não se deve causar nenhum tipo de dano a outrem. Mas não é só isso. Um outro aspecto das elipses é o de que tudo o que a lei proíbe, ela, ao mesmo tempo, ordena o seu oposto. E tudo o que a lei ordena, ela proíbe o seu oposto. Portanto, Jesus está dizendo que não apenas a vida humana é tão importante que nunca devemos tirá-la, mas também devemos trabalhar para promover a segurança, o bem-estar e a santificação da vida. E isso me lembra do que disse certa vez um antigo apresentador famoso, que, se eu não me engano, morreu em 2021, americano, Larry King. Certa vez, em um de seus programas, ele disse que até que a comunidade cristã se pronuncie contra a pena capital, ele não levaria a sério o protesto dos cristãos contra o aborto. Percebam que King não conseguiu compreender que há um princípio comum entre ambas as situações. Tanto contra o caso do aborto, como também o caso a favor da pena capital, baseiam-se no princípio bíblico da santidade da vida.
Deus instituiu a pena capital, irmãos, porque a vida de um ser humano é importante para Deus, é sagrada para Deus. Se alguém intencionalmente, maliciosamente, perversamente, premeditadamente mata alguém, mata uma criatura que carrega a imagem de Deus. Logo, ao fazer isso, deve ser legitimamente punido por isso. E sendo assim, meus irmãos, o sexto mandamento proíbe o assassinato real, mas também o assassinato em potencial. Em outras palavras, o que é proibido não é apenas a morte real de um ser humano, mas também tudo aquilo que representa a destruição em potencial daquele ser humano. No caso do aborto, dizem alguns, não há destruição da vida humana real, mas apenas da vida humana em potencial. Acredito que seja a destruição real de uma vida real, irmãos, e não em potencial. No mínimo, um embrião em crescimento está passando da potencialidade para a realidade, e destruí-lo é destruir uma vida potencial. E se Jesus diz que você pode ir para o inferno pela destruição potencial de uma vida real, é muito mais sério estar envolvido na destruição real de uma vida potencial. Por isso é abominável a prática do aborto. E não é aos meus olhos particulares, irmãos. Não se trata de uma questão de opinião, se trata de uma questão de justiça. Justiça que está acima das que os homens querem promover. Pois como podem injustos promover aquilo que é justo? Somente um justo pode dizer o que verdadeiramente é justo. O contrário disso é impossível. Portanto, não pode haver debate, não pode haver discussão entre nós acerca dessas coisas. Porque o que Deus diz é a palavra final e não a nossa. Há alguns anos eu li um ensaio de um estudioso que era bastante cético em relação ao ensino ético de Jesus. O estudioso não conseguia entender como odiar ou caluniar alguém poderia ser tão ruim ou poderia se equiparar com o matá-lo. Ou poderia ser equiparado com a luxúria e o adultério. Como pode a luxúria se comparar ao adultério? O ponto que ele não percebeu em seus estudos é que Jesus não diz que é tão ruim ficar com raiva de seu irmão quanto matá-lo. Jesus nunca descartou a diferença quanto ao grau de hediondez dos pecados. E o que ele quer dizer é que só porque você não chegou a um assassinato, não significa que você está livre da responsabilidade total da lei. E é por isso então que ele vai dizer no versículo 22, vejam aí, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Observem que Jesus afirma, irmãos, há uma afirmação da parte do Senhor Jesus aqui, que não é só quem mata com uma arma, ou qualquer outra coisa que está sujeito ao julgamento de Deus, mas aquele que usa das palavras, dos pensamentos, contra o seu irmão. Será que você conseguiu entender o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz que esse indivíduo que se ira contra o seu irmão sem motivo, e quando eu digo sem motivo, é sem motivo justo, sem algo que seja legítimo aos olhos de Deus.
Jesus está dizendo que ele estará sujeito ao mesmo julgamento de um assassino. Porque a ira abrigada no seu coração, especialmente a ira sem motivo ou por uma razão torpe, a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança, é potencialmente um assassinato. E isso é uma grande verdade, irmãos. E sabe por quê? Porque muitos, até mesmo entre nós, se tivesse as condições favoráveis, propícias para fazer isso, matar alguém, o faria. Se não tivesse que ser preso, se não que tivesse que passar anos num presídio, faria exatamente isso. Cometeria assassinato. Eu já ouvi muita gente, com mágoa de outros, dizer, e vocês também já devem ter ouvido isso: fulano para mim morreu. Não falo com ele e tenho raiva de quem fala. Já ouviram isso? Sabe como é que Jesus chama isso? Assassinato. Assassinato. Logo, quem se irá contra o seu irmão, sem uma razão justa em seu coração, estará passivo do mesmo julgamento, diz o Senhor. E Jesus vai mais adiante. Jesus entra literalmente no coração deles. Observem aí que ele diz que não apenas aquele que guardou ira em seu coração contra seu irmão cometeu assassinato, mas também comete assassinato aquele que o insulta, que profere palavras nocivas, amaldiçoadoras e até mesmo de baixo calão contra o outro. Aquele que escarnece, humilha, machuca com as palavras o seu próximo. E quer que eu seja honesto com vocês? Muitas vezes por um capricho. Assassino, diz Jesus. Será que é tão difícil de nós percebermos, irmãos, que as palavras têm um poder extraordinário para matar os outros? Quantas esposas não já morreram através das palavras e do desprezo dos seus maridos? E o inverso também é verdade. Quantos maridos não foram mortos por suas esposas por uma atitude crítica? Por esposas que não conseguem ver uma vírgula de virtude nos seus maridos, é crítica em cima de crítica. Quantas amizades não morreram? Quantas pessoas não morrem nas nossas igrejas por palavras proferidas com falta de sabedoria, com raiva, com ódio, com inveja, com ressentimento? Palavras duras, recheadas de ironia, cruéis, ácidas, mas que penetram na alma mais profundamente que uma espada de dois gumes. Palavras que humilham a pessoa, palavras proferidas que as arrasam, destroem, ferem a alma terrivelmente. Jesus diz: quem proferir um insulto a seu irmão também estará sujeito a julgamento. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Como um criminoso, como um assassino, um pária. E nós vemos isso dia a dia, irmãos. Pessoas na tentativa de desqualificar o outro. Irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, agem pior do que Caim e Abel.
Quantas vezes não ouvimos ou dissemos: seu idiota, fulano é um burro. Será que você consegue enxergar a profundidade dessas palavras? E veja que o autor aqui tem como referência uma palavra do aramaico que é raca, cujo significado não é bem definido pelos léxicos, mas que na grande maioria a define como sendo um profundo desdém, um profundo desprezo contra algo ou alguém. Enfim, é uma expressão geralmente utilizada para comunicar que aquela outra pessoa não vale nada. E como isso é terrível, irmãos, sermos tratados por quem desprendemos amor como algo que não vale nada. Você já se sentiu assim? Denotar alguém como estúpido, como tolo, como alguém que não vale nada. É um julgamento intelectual, mas que nas categorias hebraicas, rotular alguém como tolo é um julgamento moral, irmãos. Vejam, no Antigo Testamento, a tolice é contrastada com a sabedoria. Lembra de Provérbios 1, versículo 7? Provérbios 9, versículo 10. E lá, sabe o que é dito? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, não é assim? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, qual é a condição necessária para se obter sabedoria? É ter uma atitude de reverência e admiração diante de Deus. É por isso que o salmista diz que o tolo diz em seu coração: não há Deus. Percebam que Paulo expande isso em Romanos 1:21. Quando ele fala sobre a rejeição dos seres humanos à clara autorrevelação de Deus, a revelação natural de Deus. Lembra do texto de Romanos 1:21? Embora tenham o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes, tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e seus corações insensatos foram então obscurecidos. Você sabe o que é um tolo na Escritura? Não é o cara que tem o QI baixo. Não é, irmãos. Um tolo na Escritura, ele pode ter um QI muito alto. Ele pode ser um estudioso brilhante. Mas se é um cético diante de Deus, ele é um tolo. Se ele é cético diante de Deus, ele permanece rebelde, cínico em relação à doçura e à excelência de Deus, que se revelou tão claramente. O tolo é alguém que não suporta pensar em Deus. Ele o rejeita. E não por falta de provas, mas por causa da dureza do seu coração. É por isso que hoje mais cedo nós falamos que a incredulidade é um pecado, irmãos, não um erro. É intencional e precisamos proteger nossos corações contra isso. Porque todas essas coisas é quebra do 6º mandamento. Toda vez que você se irar contra seu irmão, abrigar o ódio, o rancor no seu coração, amaldiçoar, xingar ou proferir palavras torpes e desprezar o seu irmão, você estará quebrando o 6º mandamento da lei de Deus. E ao quebrar, o que diz o Senhor? Você estará sujeito a julgamento. E cuidado, porque o Senhor acrescenta: e ao fogo do inferno.
É isso que Jesus está dizendo aqui. Talvez você pergunte, por quê? Porque a lei de Deus foi dada não somente para vigiar nossas ações externas, mas principalmente as interiores. O nosso coração. Para estabelecer a justiça não apenas aos nossos olhos, mas dentro de nós mesmos. Por isso é que nós dizemos que não pecamos somente com ações, mas também com pensamentos e palavras. Diante disso, o que devemos fazer então? Jesus nos ensina como proceder nos versículos seguintes. Quando tivermos matado alguém no coração, com ações, palavras, intenções ou insinuações. Isso naturalmente porque alguém fez algo contra você. Afinal, muitas vezes, quando nos sentimos assim, é porque aquela pessoa nos ofende. Aquela pessoa nos faz mal. Uma injustiça, um desacato, uma irreverência. Mas o que fazer diante disso? Vejam aí os versículos 23 ao 26. Jesus diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus nos orienta, então, a nos reconciliar imediatamente com essa pessoa. E percebam que isso é mais importante para Deus do que nós realizarmos os atos de louvor e de gratidão na igreja. Mas a grande pergunta que surge, então, a partir disso que acabamos de ler, irmãos, é por que Jesus nos orienta a essa ação imediata e ainda antes mesmo da adoração? Porque não existe melhor lugar para se perdoar alguém que não seja na presença de Deus. No caso do judeu aqui, eles iam ao templo levar uma oferta para serem perdoados. Ali a oferta era entregue, o sangue era aspergido e ele recebia a promessa do perdão. Ali era o momento dele fazer um exame da sua consciência pelo mal que cometeu. Era um momento de reflexão da mágoa no seu coração contra alguém dentre os seus irmãos. Era um momento para assumir a sua culpa ao ver aquele pobre animal sendo morto e pensar: eu insultei meu irmão, eu o acusei falsamente, eu proferi palavras duras, pesadas, eu conspirei contra ele, eu o humilhei. Eu desconstruí a sua imagem com falsas acusações. Usei a minha arma, a minha língua, para feri-lo mortalmente. E agora estou aqui diante de Deus pedindo perdão contra os meus pecados. E aí nós dizemos, não é? Mas, Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão. Não é assim que a gente diz? A maioria de nós nem lembra destes. Porque lembra lá no começo? Ele não morreu para você? Não caiu no esquecimento? Por isso Jesus diz que o altar é o melhor lugar, irmãos. Porque é quando nos colocamos diante de Deus, que nos perdoou, não porque merecêssemos, que podemos também perdoar aqueles que nos ofendem, não porque eles merecem. Logo, é diante de Deus o lugar de perdão, de reconciliação, de misericórdia.
Porque é diante de Deus que nós somos lembrados a nos lembrar. E é interessante isso, não é? Porque quando nós magoamos alguém, muitas vezes o que fizemos, nós simplesmente nos esquecemos. Afinal de contas, nós o matamos em nosso coração, os mortos são esquecidos. Pior, nós não apenas matamos, nós ocultamos o seu corpo. Por isso o Senhor Jesus diz: deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. É diante de Deus quando oramos: perdoa os nossos pecados, Senhor, que nos lembramos que devemos perdoar os que nos têm ofendido. Esse é o momento de você lembrar de quem você magoou, de quem você ofendeu, de quem você falou mal, e que agora está amargurado por sua causa, está oprimido por sua causa, está entristecido por sua causa, está ofendido por sua causa. Para Jesus é mais importante reconciliar irmãos, a fim de refletir a sua obra reconciliadora, do que qualquer outra coisa. Logo, não tem sentido cultuar ao Senhor com ódio no coração por um outro irmão. Não tem sentido se dizer Senhor, Senhor, se famílias foram assassinadas pelas calúnias e mentiras que eu propaguei. Não tem sentido se plantar igrejas na covardia e na mentira, assassinando aqueles por quem Cristo morreu e derramou seu sangue. Não tem sentido. A reconciliação vem primeiro, irmãos. Vocês querem ver? Abram suas Bíblias em Amós 5. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, 21 ao 27. Vejam o que diz o Senhor. Amós 5, 21 ao 27. Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Agora vão para Isaías 1, por favor. Isaías 1, versículos 10 ao 17. Isaías, capítulo 1, versículos 10 ao 17. Isaías 1, versículos 10 ao 17, diz o Senhor, diz o profeta: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios?
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Palavras duras, irmãos, duríssimas e diretas. O que Deus estava dizendo aqui é: quem mandou vocês virem ao meu templo? Eu não quero mais ouvir os cânticos de vocês. Eu não quero que vocês venham à minha presença, porque eu quero que haja justiça entre vós. Eu quero que haja misericórdia. Eu quero que haja pureza antes. Mas para que isso aconteça, vocês precisam lavar as vossas mãos pecadoras, manchadas de sangue, a língua ferina, e buscar reconciliação. Façam primeiro o que é correto e depois venham e vamos arrazoar, diz o Senhor. Ora, irmãos, Oséias diz a mesma coisa. Quem é que os convidou para pisar nos meus átrios, diz o Senhor? Corra antes a justiça como um ribeiro impetuoso. E por acaso Jesus diz algo diferente destes? Não, irmãos, absolutamente não. Ele diz a mesma coisa. Se a nossa consciência nos diz que tem alguém machucado, alguém ofendido, alguém chateado, o mais importante sou eu voltar e acertar as coisas com essa pessoa. Tenho que me reconciliar. E vejam que esse perdão nem sempre parte de quem ofendeu, mas daquele que foi ofendido, quando este guarda a mágoa em seu coração. Porque se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, irmãos, certamente Deus não perdoará as nossas ofensas. Porque que espécie de graça é essa que dizemos ter sido alcançados? Mas veja, isso de maneira nenhuma quer dizer que Deus tenha nos rejeitado. E onde está a esperança nisso? Versículo 24, vejam aí onde Jesus diz: reconcilia-te com teu irmão, e voltando, faze a tua oferta. Jesus não está mandando você ir embora de uma vez por todas. Ele está dizendo: reconcilia-te e volta para me adorar. Quero sentir o teu amor. Quero olhar para o teu rosto em lágrimas, se deleitando em minha presença. Quero a tua adoração. Mas eu quero que você reflita o meu coração gracioso e que ame os seus irmãos como eu vos tenho amado. Sabe, irmãos, talvez nesse momento venha na sua mente algumas pessoas que você magoou, feriu, maltratou, humilhou, por palavras, ações, pensamentos. É o Espírito de Deus trazendo ao seu coração aqueles com quem você deve se reconciliar. Como diz o Senhor Jesus em Isaías 1,18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Jesus diz nos versículos finais: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo.
Percebam que nesses 2 últimos versículos o Senhor Jesus usa de uma figura que era comum do sistema jurídico daquela época. Se você entrava em litígio com alguém, você estava devendo alguma coisa a alguém, aquela pessoa que era seu credor lhe denunciava, e você e o seu credor tinham que comparecer diante do tribunal. E lá o juiz ia dizer quem devia o que, quando deveria pagar e quanto deveria ser pago. Naquela época, na Judéia, se você devia e não tinha como pagar, você ia para a prisão. Ou sua família era tomada como escrava até o pagamento total da dívida. Sendo assim, se você fosse levado diante do juiz, você que devia certamente seria condenado. Logo, você estaria perdido. Você sabia que havia errado, sabia que estava devendo, e a não ser que você se reconciliasse com o seu credor, chegasse aquele seu credor e dissesse: fulano, eu reconheço que eu estou te devendo, me perdoa, eu quero lhe pagar. Não posso lhe pagar de uma única vez, mas posso lhe pagar parcelado? Nós não precisamos ir no juiz para resolver isso. Entendem o que Jesus diz com entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho? Isso significa resolva agora esse problema. Peça perdão. Você está devendo aquilo àquela pessoa. Você a humilhou, a magoou, a ofendeu. Resolva isso enquanto ainda está vivo. Porque quando você morrer, esse assunto vai ser levado ao tribunal de Deus. E a Bíblia diz que no dia do juízo não haverá misericórdia. Portanto, corra em direção ao irmão ofendido, ao irmão que para você morreu, ao irmão que decidiu nunca mais dirigir a palavra, e peça perdão. Resolva suas contas. Não deixe para resolver no tribunal de Deus. Meus irmãos, como Deus nos ensina coisas tremendas. Ele nos diz até como devemos agir quando ofendemos a alguém. E em Mateus 18, ele nos ensina a perdoar quem nos ofendeu. Se obedecêssemos ao que diz a Escritura, não teríamos tantos problemas como temos tido, irmãos, ultimamente. Portanto, nos lembremos do que nos diz o Senhor Jesus. E sem demora, façamos o que Ele nos ordena. Não para a nossa própria glória, mas para que o nome dEle seja glorificado em nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra nessa noite, por nos explicar de maneira tão profunda o 6º mandamento, Senhor, e de como a raiva, o rancor e o ódio são elementos tão destrutivos no coração humano pecador. Mas que através da Tua graça, Senhor, e através da Tua verdade, achamos a síntese do refrigério que nossa alma tanto precisa para restaurar os nossos relacionamentos, Senhor. Ela adoça a nossa vida azeda, torna feliz o infeliz, porque foi por um ato magnânimo de perdão Teu, Senhor, que passamos a desfrutar do melhor de nossas vidas. Ajuda-nos também, Senhor, a perdoar, ainda que não mereçam, para fazê-los provar também dessa mesma alegria que Tu nos concedeste. Limpa a nossa alma encardida pela mágoa e o rancor, Senhor. Ilustra os nossos corações com a doce fragrância celestial Tua, ancorada na Tua misericórdia,
na esperança e no amor que tu desprendeste a cada um de nós, e que convergem no sangue do justo Salvador derramado na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a testemunharmos do teu amor e da tua luz.